estamos de volta e hoje a gente vai conversar sobre o livro que veio na caixinha de junho da tag Inéditos. E não se enganem porque eu não estou atualizada nas leituras, eu só passei ele na frente mesmo. E o livro é Minha Adorável Esposa, da Samantha Downing. Este livro aqui. E quando eu recebi isso aqui, junto com as informações, né, que a tag vai liberando, eu falei assim, eu preciso desse livro, eu preciso dele agora. Porque, vou contar pra vocês, essa aqui é a revistinha que vem. A gente tem então o seguinte, uma família típica norte-americana, que é o Tobias e a Millicent, com 2 filhos, né, um casal ali normal, que vive no subúrbio dos Estados Unidos, uma casa grande, bonita, manará. Só que o que acontece? Tanto o Tobias quanto a Millicent, eles cometem crimes. E não são crimes, não um crime qualquer, eles cometem assassinatos. Então, sim, a gente vai acompanhar a história inteira, ela é narrada, né, em primeira pessoa pelo Tobias, e ela é intercalada entre o presente e o passado. A gente vai descobrir como que eles se conheceram, como que eles como é que fala? Como que eles entraram no mundo do assassinato e algumas características de comportamento do dia a dia. A gente percebe que mesmo a gente já sabe logo de cara que eles são assassinos. Então a gente consegue enxergar pequenos detalhes ali no dia a dia que reforçam essa ideia. Por exemplo, a Millicent é uma mãe extremamente meticulosa em relação à educação dos filhos. Então, assim, ela faz questão, por exemplo, de jantar todos os dias a família inteira e logo depois do jantar as crianças têm que fazer a tarefa de casa. E uma forma de punição que ela tem é tipo, tirar a internet, tirar o computador, tirar o celular, não pode assistir televisão. Então ela é, tipo assim, bem típica, mas ao mesmo tempo ela é bem rígida, sabe, em relação aos filhos. Se tem uma coisa que não é pra mexer é com os filhos da Millicent, porque a Millicent é bem doida da cabeça. Mas tudo bem. Uma coisa assim que eu quero trazer aqui pra vocês são algumas características bem pontuais a respeito, né, dos crimes que mostram aqui, dos comportamentos tanto do Tobias quanto da Millicent. E para isso, mais uma vez, eu vou usar este livro maravilhoso como referência. Inclusive, eu trago ele sempre aqui. Eu super, super, super recomendo a leitura desse livro para quem se interessa. Ele é um bom norte, assim, para quem quer aprofundar mais nessa coisa de psicologia criminal, comportamental e tudo mais. A primeira coisa, então, que a gente tem, deixa eu achar aqui. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é justamente sobre quem são essas pessoas. E é conhecido na história da criminologia parceiros no crime, ou seja, pessoas que cometem crimes em dupla, em trio ou em grupo, coisas do tipo. O que o livro aqui denominou como parceiros, né, do crime são pessoas que acabam se encontrando ali na vida, por acaso, e compartilham dessa vontade de matar, né? Então, assim, tem algumas características que são similares e eles acabam se juntando, né, unindo essas forças para cometer os crimes. Só que nessa história específica, a gente tem não sei falar esse nome, Folie à deux, que é também conhecida como, né, loucura A2, ou insanidade dupla, insanidade recíproca ou loucura coletiva. E uma característica fundamental deste comportamento é que existe um vínculo pernicioso entre 2 pessoas que juntas fazem sobressair o pior em cada uma, incitando-se mutualmente a se engajar em atos criminosos que nenhuma das pessoas individualmente teria coragem de cometer por conta própria. Na maioria desses casos, né, há uma personalidade dominante
que toma a iniciativa de instigar e planejar os crimes, e um membro subordinado que atua como um cúmplice entusiasta. E é exatamente o que a gente tem aqui no livro. Ao longo da... isso não é spoiler, porque como eu falei, né, a gente já sabe que os dois são assassinos. Mas ao longo, assim, da história, a gente vai descobrindo que a pessoa dominante, no caso, é a Millicent, e o Tobias, ele é o subordinado, é ele quem, dentro do modus operandi, né, que é o que eu vou falar aqui, que são as características que a Millicent gosta, o Tobias acaba encontrando as vítimas e é ele que atrai essas mulheres, é ele quem monta todo o início, assim, do caso. E aí, quando ele, de fato, captura, né, essas mulheres, ele transfere para a Millicent e é a Millicent que dá o fim a essas mulheres. E aí, uma outra coisa que eu quero conversar aqui com vocês é sobre por que eles matam, né? Que é uma... como é que eu vou falar? É um recurso que a Millicent usa para justificar ou encobrir, né, os crimes mais recentes que eles cometem, que são justamente os imitadores, né, aquelas pessoas que acabam se inspirando no modus operandi de terceiros para cometer os próprios crimes. E aí a gente tem aqui, sempre que ocorre um crime chocante, que recebe grande cobertura da mídia e prende a atenção do público, há boas chances de que acabe inspirando algum indivíduo gravemente perturbado a cometer um crime similar, com o intuito de se sentir importante. E, de novo, é uma característica que a gente tem aqui, porque na cidade deles já houve um caso de um serial killer famoso que matava mulheres com uma característica muito específica, né? Um modus operandi bem determinado, né? Bem certo. As mulheres tinham certas características que atraíam ele, só que esse cara acabou desaparecendo. Assim, ninguém sabe o que aconteceu com ele, ninguém sabe se ele tá vivo, se ele tá morto. E, coincidentemente, ia fazer o aniversário de algum tempo do primeiro crime, e então a Millicent e o Tobias acharam interessante disfarçar as vítimas deles com as características desse outro serial killer, para dar assim uma atenção na mídia, para tirar a atenção deles, né, basicamente. Eu particularmente achei isso muito inteligente. Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, sobre áreas de caça. Eu já comentei sobre essa área de caça no vídeo do Bom Filho, né, um romance policial, um thriller psicológico sul-coreano da Yoo Jong, como é que é? Jong Yoo Jong, acho que é isso que ela chama. Que é justamente alguns serial killers, eles possuem uma área determinada onde eles vão procurar essas mulheres. E isso é muito bem retratado aqui no livro, porque, como eu falei, né, é o Tobias que faz essa caça, e então tem alguns lugares que ele vai atrás. Por exemplo, um hotel da cidade, um hotel mais, assim, movimentado, aquele tipo 3 estrelas, que ficam as pessoas que vão a trabalho, pessoas que estão ali só por uma noite e tudo mais, que tem um movimento maior. Inclusive tem uma parte aqui em que ele não vai em um lugar porque ele seria facilmente reconhecido. Então essa área de caça dele é bem determinada e a todo momento a gente é apresentado a isso no livro. E para finalizar, vamos conversar então um pouquinho sobre esse modus operandi que eu tô falando já tem um tempo aqui. E para quem não sabe, o modus operandi nada mais é do que a assinatura desses assassinos. Então, vou ler aqui, ó. No imaginário popular, serial killers invariavelmente têm suas próprias assinaturas sinistras, quase sempre criativas. Elas podem deixar um objeto simbólico, como um casulo de mariposa enfiado na garganta de um cadáver,
ou gravar mensagens bizarras na carne de suas vítimas, ou rabiscar passagens bíblicas com letras de sangue nas paredes do quarto. Coisas desse tipo, né? Não precisa ser tão gráfico quanto isso que eu acabei de ler, mas a gente tem famosos serial killers famosos que ficaram muito reconhecidos, né, por causa desse emo. Olha, eu toda perita criminal usando siglas. Mas a gente tem, por exemplo, o Zodíaco, né, que ele mandava as cartas para a imprensa, para a polícia, e assinava. A gente tem o BTK também, que né, começou a deixar as cartas e assinava, né, o BTK, que é Bond, Torture and Kill. Quem mais? A gente tem muitos. Tem muitos emos diferentes. A gente tem também, por exemplo, pessoas que coletam anéis, calcinhas, até mesmo partes do corpo, né? Uma cabeça, mão, sei lá, coisa desse tipo. Esse é o modus operandi. Ou seja, o assassino, ele repete, é como se fosse uma assinatura mesmo. Então, assim, você tem uma vítima e você encontra ela com o cabelo raspado, por exemplo. Então, essa característica, quando ela se repete, ela é caracterizada como modus operandi. Ficou um pouco confuso, mas eu acho que deu pra entender. E, bom, todos esses elementos que eu falei, eles são abordados aqui. Então, assim, dá pra gente ver que a Samantha deu uma pesquisada, ela foi atrás dessas informações e ela colocou aqui de uma forma muito sutil, de forma que, assim, é preciso você ter um conhecimento prévio para enxergar essas questões pontuais, não como parte do enredo. Mas, no geral, eu achei o livro meio morno. Eu esperava mais dele, eu esperava que seria mais intenso, que seria uma coisa mais cruel, de certa forma. Mas eu gostei, não é um livro ruim, né? Eu gostei principalmente do desfecho do livro. E tem uma parte que eu acho que é mencionada aqui na revistinha, em que fala que a gente meio que torce para os personagens, principalmente para o Tobias, depois que, né, você entende o que está acontecendo. E, gente, eu não torci para ninguém, não. Eu queria mais era que se ferrasse todo mundo mesmo, porque os dois são doidos. E aí, à medida que a gente vai chegando no final da história, essa parte do dominante e do subordinado fica muito clara. A gente percebe que a Millicent abusou dessa posição e que ela conseguiu manipular toda a situação em cima do Tobias. E a gente percebe que o Tobias acabou nessa vida por influência da Millicent. Ele seria uma pessoa que muito provavelmente nunca cometeria tais crimes se ele não fosse incitado. Mas é isso, assim, é um livro ok, é um livro legal de ler. Tem algumas coisas, algumas partes, assim, alguns detalhes do crime que talvez podem ser incômodos para algumas pessoas, então eu recomendo uma certa cautela na hora de ler. Mas no mais é um romance policial normal. Não tem nada de especial, não achei. Mas eu achei a ideia muito boa, de qualquer maneira. Fica aqui a dica, né, de leitura para quem se interessar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!